Aleluia! Glória a Deus. Vira para o seu irmão, faça a cara mais profética que você conseguir. Fala para ele: papai vai te pegar de jeito. Vira para o outro irmão, fala para ele: Deus vai vir com tudo para cima de você. Aleluia. Você pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, eu não consegui nem anotar a placa do caminhão que me atropelou ontem à noite. Eu tenho certeza que Deus quer fazer muito para todos aqueles que estão abertos, sedentos, cheios de vontade. Isaías profetizou e disse: derramarei água sobre o sedento. A gente está repetindo isso aqui todo dia. Deus vai dar água para quem quer a água, para quem vai aproveitar a água, para quem não vai desperdiçar a água. Quantos estão com fome e sede dele? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Antes de passar para o Ministério da Palavra, eu queria falar rapidinho algumas coisas. A primeira delas: sou pastor na cidade de Curitiba e Deus tem nos chamado para um ministério de ensino da palavra, para servir o corpo de Cristo através do ensino de princípios da palavra e para uma vida frutífera no Senhor. E o nome desse nosso ministério, onde a gente disponibiliza muito recurso, é também o endereço do nosso site, que é o orvalho.com. Lá você vai achar muito material, né, de muita gente que vai abençoar, que vai enriquecer sua vida, seu ministério. E além das mensagens em áudio, em vídeo, você ainda vai encontrar muitos artigos, alguns dos nossos livros, que você pode baixar à disposição de forma gratuita, né? E tem palavra de muitos homens e mulheres de Deus lá, que com certeza vão te enriquecer. Além disso, eu sempre digo, Deus tem nos chamado para usar uma ferramenta muito especial para o ensino, que é a literatura. E nós trouxemos, nesses dias, acho que dá para literalmente dizer, um caminhão de livros, né? No ano passado, nos 2 primeiros dias da conferência, acabou o material. Eu não sabia se eu não tive fé, se o povo estava com muita fome, ou se eu descobri o novo segredo de ter um best-seller, que é vender livro barato. Os nossos livros estão sendo vendidos ali, querido, por R$5, ainda dá para parcelar em 5 de 1 no cartão, se a coisa estiver muito difícil. Você vai perceber no preço que a gente está facilitando praticamente alguns títulos, a gente está subsidiando para que chegue na sua mão. E o livro que a gente mais está batendo na tecla na conferência é o livro Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração. Esse livro a gente fala só o que é essa ferramenta dessa prática bendita da oração em línguas. O apóstolo Paulo diz: o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Ele também diz aos Coríntios: dou graças a Deus, porque falo mais em línguas do que todos vós. Um outro material que eu queria chamar a sua atenção, que está ali à disposição, é o primeiro livro que eu publiquei. Ele ficou muito tempo esgotado, mas voltou, graças a Deus. É o livro O Conhecimento Revelado. Para você que quer ir além dessa esfera natural de entendimento e entrar naquele lugar de compreensão espiritual, de revelação da palavra, essa é uma ferramenta muito, muito prática. Nós temos também ali um dos livros que eu particularmente mais gosto, O Agir Invisível de Deus. É um livro que fala muito sobre a soberania de Deus, a importância de que a gente confie em Deus, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo à nossa volta, mas que também fala muito de como Deus trata conosco, no meio de circunstâncias que a gente não entende. Eu tenho certeza que vai te abençoar. Queria até que você virasse para o irmão ao seu lado e já falasse para ele: eu profetizo, você vai me dar um livro desse. É impressionante o fervor das pessoas na hora de ganhar presente, não é? Ok. Temos ali o livro A Outra Face dos Milagres. Um material, querido, que foca a maneira correta de buscarmos a Deus pelo que Ele é, não só pelo que Ele faz. Quem busca a Deus pelo que Ele é, também tem o que Ele faz. Porque parte do que Deus é, envolve o que Ele faz por nós. Mas quem busca a Deus só pelo que Ele faz e acaba desprezando o que Ele é, acaba perdendo muito. Esse material pode produzir muito impacto na sua caminhada com Deus, no seu próprio relacionamento com o Senhor. E o livro De Todo o Coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Esse livro é só sobre amor por Jesus. E
eu acredito que é um dos assuntos que a igreja mais precisa ouvir hoje. Quando perguntaram a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, o que ele respondeu? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Nesse livro, a gente fala só a respeito disso. Cada um desses livros, a gente está vendendo ele por esse preço simbólico de R$5. E para aqueles que nos assistem pela TV, pelo site, eu preciso dizer, isso é só para conferência. A gráfica que imprime nossos livros é daqui de Belo Horizonte, a gente conseguiu eliminar até custo de frete, né? Fez tudo que podia para atender o evento. Se você acessar o nosso site depois, a gente não tem condição de manter o preço. Então, fala para o irmão ao seu lado, fala, deixa Deus te usar, vaso. E eu não poderia... O único livro lá, querido, que não está a R$5 é o nosso livro sobre família, que o custo dele estourou 5. Ele é o único que está sendo vendido a 10. E eu não poderia deixar de falar do CD do pastor Deigma Marques, que foi gravado lá na nossa igreja em Curitiba. A gente tem que puxar a sardinha, que ele cresça. A pastor Deigma tem sido uma das vozes de adoração que mais tem me abençoado. Eu tenho o privilégio, obviamente, de ser amigo, mas ele tem realmente me acrescentado, me enriquecido. E nesse livro, nesse CD, tem participação especial do Heber Rodrigues, com quem ele serviu muitos anos no Ouvir e Crer, Heloísa Rosa, Hernani Santos. Eu tenho certeza que vai te abençoar. O Deigma disse que infelizmente não consegue chegar no 5, mas chegou em 10. Então, também parcelando em 5 de 2, se a coisa estiver muito difícil, tá bom? Abra sua Bíblia, por favor, em algum lugar que você achar bem legal. Eu fico mais confortável quando vocês riem, porque eu falei isso na igreja. Eu já no hábito fui falando para ir abrir a Bíblia, eu estava ainda ligando o iPad, nem eu lembrava o texto que eu tinha separado para usar. E aí, para improvisar, enquanto o iPad ligava, eu falei, abra a Bíblia em algum lugar que você achar bem legal. O pior é que os irmãos começaram a folhear a Bíblia empolgados. Acho que pensaram, hoje Deus vai falar personalizado. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. É hoje. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. A palavra de Deus diz assim: e acontecerá depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Meu Deus, nós oramos que mais uma vez o Senhor cumpra aquilo que predeterminou no seu conselho, aquilo que o Senhor planejou para essa hora. Nós oramos que se manifeste plenamente. Oramos, Espírito Santo, que você tenha liberdade para mover não apenas nesse ambiente, mas no íntimo do coração de cada um dos meus irmãos e irmãs neste lugar, aqueles que nos acompanham à distância. Deus, eu oro que, ainda que os princípios da Tua Palavra sejam aplicados de forma genérica, que o Senhor faça aquela aplicação personalizada, que haja um mover individual do Senhor no íntimo de cada um, e que nessa noite o Senhor possa de fato cumprir aquilo que planejou, e que o Senhor consiga mais do nosso coração para Ti. Nós oramos em nome de Jesus. E quem crê concorda, diga amém. Amém. Aleluia. Queridos, todas essas tardes nós estamos falando a respeito dos dons do Espírito Santo, enfatizando muito essa questão do poder no qual nós devemos fluir. E o que eu quero falar nessa noite diz respeito a um outro aspecto, também muito importante. Nós, quando abordamos aqui a questão da ação do Espírito Santo esses dias, falamos de uma figura do candelabro, que aponta para o Espírito Santo. E falamos de uma visão de equilíbrio que nós encontramos, quando em cada um daqueles 3 braços que saem de cada lado, Deus manda Moisés colocar 3 amêndoas em cada um deles. Amêndoa é uma figura de frutificação. Quando a vara de Arão floresceu, ela não apenas deu flores, a Bíblia diz que produziu amêndoas. Quando Deus pergunta, Jeremias, o que vês? Ele diz, uma vara de amendoeira. O Senhor diz, viste bem,
porque eu, Senhor, velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Na hora de falar da frutificação da sua palavra, Deus usa a figura das amêndoas. Elas são parte da figura, da tipologia bíblica de frutificação. E Deus disse que nessa figura do candelabro, que é uma figura do Espírito Santo, o candelabro é aquele responsável, o instrumento responsável no tabernáculo, a casa de Deus, por trazer tanto luz como calor. E eu creio que isso indica parte da ação e da obra do Espírito Santo dentro da casa de Deus. Você pode dizer amém? No Velho Testamento, o candelabro tinha que ser mantido aceso continuamente, não podia se apagar. No Novo Testamento, Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz, não apagueis o Espírito. Deus pergunta a Zacarias o que vês, ele diz, um candelabro de ouro puro. O Senhor diz, viste bem, porque eu, Senhor, troquei o versículo. O Senhor diz, viste bem, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então Deus associa o candelabro à visão do Espírito Santo, a visão do candelabro com a pessoa do Espírito. E nós mostramos que é uma figura interessante, porque daquela haste central saem 3 de cada lado. Isso para mim fala de uma figura de equilíbrio. Em cada um dos 3 braços de cada lado, 3 amêndoas cada. Nós temos 9 amêndoas de um lado, 9 amêndoas de outro. O 9 também é um número de frutificação. E nessas tardes, enquanto estamos estudando sobre os dons do Espírito, falamos que Paulo lista 9 manifestações do Espírito Santo. Mas vimos que quando Paulo escreve aos Gálatas, ele também lista 9 características do fruto do Espírito. Isso mostra uma visão de equilíbrio que deve existir na igreja, entre as manifestações, o carisma, os dons, e também o fruto do Espírito, ou o caráter de Cristo em nós. E eu creio que a obra do Espírito Santo ela é completa. Algumas igrejas estão enfatizando só os dons e esqueceram do fruto. Há outros que parecem estar pregando só o fruto e esqueceram dos dons. Nós cremos que nesses dias, o Espírito Santo quer fazer algo dentro de mim e dentro de você. E Ele quer que a gente saia cheinho das duas ações do Espírito Santo, seja aquilo que nos leva a operar nos dons, seja aquilo que é Deus operando e trabalhando dentro de nós para manifestar o caráter de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. E essa palavra me chamou muito a atenção, enquanto eu estava orando, me preparando desses dias que antecederam a conferência. Deus trouxe muito forte esse texto no meu coração, e o que me chamou a atenção foi a frase, acontecerá depois. E eu quero tomar essa primeira frase como título, como tema daquilo que eu quero compartilhar com vocês. Porque a gente fica muito empolgado com o derramar do Espírito Santo. E estamos vivendo dias de um derramar do Espírito Santo. Mas eu quero chamar a sua atenção para essa frase, e acontecerá depois. Se isso vai acontecer depois, algo primeiro precisa acontecer antes. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que Joel foi muito profético ao olhar muito além dos seus dias. Quando o dia de Pentecostes chega e o Espírito Santo é derramado de uma forma poderosa, a Bíblia diz que no livro de Atos que o apóstolo Pedro se levanta e ele diz, olha, esses homens não estão embriagados como vocês acham, ainda é muito cedo para eles estarem bêbados. Ele diz isso, na verdade, é o cumprimento do que Deus falou pela boca do profeta Joel, quando disse, acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, nós precisamos olhar para esse texto e reconhecer que há alguns níveis de cumprimento. O primeiro deles, obviamente, Pedro já destacou no dia de Pentecostes, o que Deus está fazendo aqui é o cumprimento dessa palavra. Ao longo da história, essa palavra continua se cumprindo. E o que nós vamos experimentar nesses dias ainda é parte do cumprimento dessa palavra. Você pode dizer amém? Amém. Mas nós precisamos entender que quando Deus diz e acontecerá nos últimos dias, se isso, irmão, já valia e já se aplicava no dia de Pentecostes, eu quero que você entenda que o tempo do fim será o tempo de um grande derramar do Espírito Santo. Será o tempo de uma grande manifestação do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? A palavra de Deus diz no livro de Joel, e nós vamos voltar aqui os versículos anteriores, para entender o que esse acontecerá depois. Mas antes de voltar no ponto que eu quero realmente, eu quero que você veja o versículo 23, quando diz assim, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôde. Outra versão diz as primeiras e as últimas chuvas. A NVI, a nova versão internacional, ela já interpretou o significado disso.
E ela usou a seguinte expressão: pois ele dá as chuvas de outono e as da primavera. Na verdade, a chuva temporã e a serode, ou como eu gosto de chamar, as primeiras e as últimas chuvas, elas estavam relacionadas com o plantio e também com a época da colheita. Se você avançar comigo para o livro de Tiago, no capítulo 5, você vai ver Tiago mencionando isso, relacionado a um contexto muito específico, que é a volta do Senhor. Nós entendemos que o tempo do fim será marcado por um tempo de restauração. Você pode dizer amém? Em Atos capítulo 3, quando Pedro está pregando, ele diz assim: convém que os céus contenham, segurem a Jesus Cristo, até o tempo da restauração de todas as coisas, como falou Deus pela boca dos seus santos servos, os profetas. Então, os céus estão segurando Jesus, esse texto fala da sua vinda, até o tempo da restauração de todas as coisas. Significa que o tempo que precede a volta do Senhor, a vinda do Senhor, quantos estão esperando pela vinda do Senhor, diga amém, será um tempo marcado por grande restauração. E é com essa visão em mente que eu quero que você vá comigo para Tiago, no capítulo 5, no versículo 8 e 9. Eu vou começar já no 7. Ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Depois no 9 ele diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. E aqui ele está falando do Senhor Jesus, prestes a voltar. A Bíblia diz que nós precisamos com paciência aguardar essa vinda. Então ele usa um exemplo e ele fala do lavrador. Diz que o lavrador também aguarda com paciência para colher o precioso fruto da terra, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Ele relaciona esse princípio das primeiras e as últimas chuvas quando mexe na questão da vinda do Senhor. Eu creio que nós podemos dizer que o que começou a acontecer no dia de Pentecostes foi o derramar das primeiras chuvas. Mas, querido, as últimas chuvas virão. E os estudiosos dizem que as últimas chuvas eram mais fortes, eram mais intensas do que as primeiras chuvas. Isso condiz com toda a linha profética da palavra de Deus, que inclusive diz que a glória da última casa será maior do que a primeira. Eu creio, querido, que há um grande mover de Deus que virá sobre a igreja. Agora, quando o Senhor falou a respeito disso por boca do profeta Joel, e essa palavra vem se cumprindo desde Pentecostes, tem nos tocado, ao longo da igreja está acontecendo, mas ainda está para acontecer na sua plenitude. Ele usa a expressão: e acontecerá depois. E eu creio que a gente precisa entender os princípios que estão relacionados com a questão desse grande derramar do Espírito Santo. No livro de Joel, no capítulo 2 mesmo, eu quero que você volte um pouco, para que a gente observe o contexto. Eu gostaria que você olhasse comigo a partir do versículo 12, onde Deus diz, Joel capítulo 2, versículo 12: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em ira-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, prolongai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, e chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque onde dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações.
Mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra. Regozija e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, e fará descer como outrora a chuva temporânea e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que vos foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor, pelo cortador, e o meu grande exército que enviei contra vós outros. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. E sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Então ele entra e diz, e acontecerá depois, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nós lemos os versículos 28 e 29. Quando você lê o 30 e continua, Deus começa a falar de sinais que estão relacionados ao tempo do fim, da grande tribulação. Então, essa promessa, querido, se iniciou e ela se estende. E ela segue um padrão. Antes do dia de Pentecostes, o que aconteceu? Nós vemos João Batista se levantando com uma mensagem muito clara. Uma mensagem de arrependimento. O Senhor Jesus, depois de João Batista, vem anunciando, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. Os apóstolos cumprem a ordem de Jesus e estão proclamando uma mensagem de arrependimento. No livro de Atos você vê Pedro dizendo para aqueles que se converteram no dia de Pentecostes, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, e diz, e recebereis o dom do Espírito Santo. Se nós olharmos todo o cenário por trás do primeiro cumprimento da palavra de Joel, houve um grande mover, conduzindo as pessoas a uma visão e uma mentalidade de arrependimento. O arrependimento, quando você estuda Hebreus 6, as doutrinas rudimentares, fundamentais, os rudimentos da doutrina de Cristo, ele aparece em primeiro lugar, antes da fé em Deus. A Bíblia diz o arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, doutrina de batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Eu olho para uma igreja hoje que tem pregado muito a fé. E eu não sou contra pregar a fé, porque eu sou um pregador de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que o justo viverá da sua fé. É impossível não pregarmos essa mensagem. No entanto, muita gente está tentando desafiar as pessoas a vir a Jesus somente através da fé. Quando Jesus estabeleceu algo que vem primeiro e diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Antes da fé, querido, vem o arrependimento. Na lista dos rudimentos da doutrina de Cristo, a mensagem ainda é de arrependimento. O que Jesus pregou, o que os apóstolos pregaram, foi uma mensagem de arrependimento. E a primeira coisa que eu entendo, querido, que Joel já estava dizendo, é que antes de Deus poder nos encher, nós precisamos nos esvaziar. Sabe, as pessoas estão querendo se relacionar com Deus, querido, e elas querem continuar cheias de tudo aquilo que elas trouxeram antes da sua vida em Deus. E a forma como nós estamos pregando o Evangelho parece deixar todo mundo à vontade para viver o Evangelho ou viver dentro da igreja como se fosse uma extensão daquilo que ele teve e viveu dentro do mundo. Isso tem trazido, querido, temor ao meu coração. Porque se como igreja nós queremos entrar neste lugar de um grande derramar do Espírito, então novamente nós vamos precisar da mesma mensagem de arrependimento se cumprindo. E arrependimento, querido, não é algo que a gente prega somente para o não cristão. Arrependimento é parte de uma mensagem que a igreja precisa ouvir continuamente. Quando você olha para as igrejas da Ásia, ali do Apocalipse, as 7 cartas às igrejas da Ásia, você vai ver o tempo todo Deus chamando essas igrejas. Gente que nasceu de novo, gente que foi justificada, gente que foi santificada, mas que está novamente sendo chamada ao arrependimento. A mensagem do arrependimento jamais deveria ser deixada de lado. E eu tenho observado o quanto isso encaixa, querido, com a revelação que nós vamos encontrando ao longo da Escritura. Se você quer ser cheio do Espírito, você vai ter que se esvaziar de outras coisas primeiro. Em Efésios 5,18, Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito.
O que ele está dizendo? Se você tentar se encher da coisa errada, você não vai poder se encher da certa. Mas se você se esvaziar dessas aparentes promessas de enchimento que não vão te levar a lugar nenhum, você vai encontrar na ação e na manifestação do Espírito Santo o verdadeiro enchimento que você precisa experimentar. Não é essa conversa que Jesus teve com aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó? Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. No versículo 13, Jesus disse para essa mulher, afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Querido, as pessoas têm corrido atrás da sua própria água, tentando saciar a sua sede. Jesus disse, vocês vão continuar com sede, mas se beber da água que eu tenho a oferecer, aí vocês vão encontrar o que realmente vai saciá-los. Versículo 15. Disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Quando ela mexe no assunto de querer a água, Jesus disse, você quer água? Olha o que ele diz para ela. Ao que respondeu, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens, não é teu marido. Ele disse, você quer água, filha? Larga essa fonte de pecado, da qual você está tentando beber. E aí eu posso te introduzir na fonte que Deus tem para você. Querido, por onde nós vamos olhando pela palavra de Deus e pelas Escrituras, nós vamos encontrar basicamente a mesma mensagem. Em Efésios capítulo 4, a Bíblia diz lá no versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Por que Paulo fez essa afirmação? Vai comigo lá para Efésios capítulo 4. E vamos começar antes no que dá o contexto da afirmação. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 20, ele diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, porque já não pode mais viver à base do velho homem, e sim do novo, segundo a sua nova identidade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O contexto de não entristecer, querido, o Espírito, de não apagar o Espírito, como Paulo escreve aos Tessalonicenses, está ligado ao quê? A termos uma atitude de nojo, de abominação para com o pecado, para com a carne, para com toda herança desse mundo, e nos separarmos somente para o Senhor. Avança comigo para o livro de Tiago, e abra sua Bíblia no capítulo 4 de Tiago. Também no versículo 4. Esse texto ele começa dizendo infiéis. Essa palavra foi traduzida infiéis, em outras versões foi traduzida como adúlteros. E literalmente a palavra foi usada no original, é a palavra grega moichos. Ou seja, fala de alguém que quebrou a aliança, que rompeu com a fidelidade, que quebrou a exclusividade que o relacionamento deveria ter. E o interessante, querido, que ele não está escrevendo para o povo não crente. O tempo todo ele estava falando com os cristãos, a ponto de chamá-los de meus irmãos, repetidas vezes. E ele diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar
em nós. O Espírito Santo que habita em mim e você, querido, tem ciúmes de mim e de você. Quando nós começamos a nos envolver com as coisas do mundo, quando nós debandamos para o lado do pecado, quando nós nos inclinamos para as coisas da carne, porque a missão do Espírito Santo é manter eu e você, querido, distante do pecado e próximos de Jesus. Em 2 Coríntios 3, Paulo chama a nova aliança em que nós vivemos de um ministério do Espírito. E diz que o propósito dele é nos transformar de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Nós não podemos ser justos, queridos, se concentramos tudo que falamos sobre a ação do Espírito Santo somente na manifestação dos dons. E eles são importantes, e nós estamos nos dedicando a ensinar isso essas tardes, e amanhã à tarde, querido, eu creio que nós vamos ter uma grande liberação, uma ativação de dons, que vai ser algo sobrenatural. Vai ser um momento de uma vazão profética muito forte nesse lugar. Agora, nós não podemos apenas limitar a obra do Espírito Santo a nos levar a nos mover nos dons. Quando Deus está dizendo, eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, os servos e servas profetizarão, a Bíblia está mexendo em um assunto importante. Há uma relação na Bíblia entre ser cheio do Espírito e falar. Então o que Deus estava dizendo não era apenas, eu quero usar vocês nos dons. Deus estava dizendo, eu quero que vocês sejam cheios até transbordar. Quantos querem ser cheios até a tampa? Aleluia. Mas nós precisamos entender que antes da mensagem do enchimento existe uma proposta de esvaziamento. O Senhor chama o povo ao jejum. Irmãos, eu fico incomodado com a maneira como muita gente está pregando hoje em dia, quase como se o jejum fosse desnecessário. Jesus declarou, dias virão em que vocês jejuarão. E diz, quando jejuardes, e ele começa a instruir o que ele esperava de nós. Eu li uma frase, em algum lugar que eu não me lembro onde, de um camarada, se eu falar o nome dele certo, é Richard Sibbes. Se eu estiver errado, Sibbes. Ninguém mandou ele ter um nome difícil. Ele disse, o autoesvaziamento prepara o transbordamento espiritual. Forte. O autoesvaziamento prepara o transbordamento espiritual. Mas um dia eu estava lá em Curitiba, a cidade onde eu moro. Era mais ou menos 1h40, 20 para as 2 da tarde. Me liga um pastor amigo. Estou passando pela sua cidade de viagem. Ele estava voltando de Santa Catarina para São Paulo. E o caminho envolvia passar em Curitiba. Ele disse, não tenho tempo nem para entrar, mas a gente vai ter que parar para almoçar. Se você estiver livre, corre no restaurante me encontrar, para eu pelo menos te dar um abraço. Eu falei, cara, você conseguiu me pegar, né, livre para atender, estou correndo para lá. Então cheguei, sentei com eles. Eu lembro que serviram uma picanha. Pensa numa picanha. E o garçom trouxe aquela picanha fatiada no prato, no ponto, bem cheirosa. E eles começaram, né, a comer aquilo muito empolgado. Eu estava só olhando, assistindo. E aquele pastor olhou para mim e falou, cara, duvido que você não vai pegar uma. Eu falei, não vou não. Aí ele falou, cara, mas está muito boa. Eu falei, imagino que esteja. E a gente foi comendo, e ele me via olhando aqui, e dizia, você não vai nem provar uma dessa? Eu falei, não. Aí de repente ele olhou e falou, desculpa, você está em jejum? Eu falei, não. Quando você me ligou, eu já tinha almoçado. Eu falei, cara, tu me ligou 20 para as 2, já tinha almoçado. Eu estou cheio, estou satisfeito. Eu olho para isso, não dá vontade. Quando eu lembro agora, dá até o arrependimento, mas na hora não dá vontade. O que, querido, quando você já está cheio, não existe anseio por outra coisa. Sabe, o que está faltando para a igreja hoje em dia, querido, não é alimento. O que está faltando para a igreja é fome. Nós temos revelação da palavra como nunca houve. Deus está derramando o seu espírito, mas o que está faltando para as pessoas é fome, é sede, é apetite, é anseio pelo que Deus tem. E isso porque as pessoas se encheram demais, querido, daquilo que é errado. Tem muita gente, querido, bebendo tanto de tanta coisa. Eu acho que foi Leonard Ravenhill que disse que o entretenimento é um substituto diabólico da verdadeira alegria. Eu não estou dizendo, querido, que a gente não pode se divertir. Pensa num cara que gosta de aproveitar muito bem. Na quarta-feira, antes de vir para cá, estava no cinema com meus filhos, curtindo eles. Mas sabe, a igreja tem exagerado.
As pessoas estão cada vez bebendo mais do entretenimento, cada vez se envolvendo mais com tanta coisa, a ponto de não haver espaço para que Deus realmente faça algo. E eu creio que se essa mensagem de arrependimento, querido, não retornar, e se as pessoas não entenderem a importância de um lugar de quebrantamento e de contrição diante de Deus, elas não vão encontrar espaço para que sejam preenchidas por Deus. Joel fala de forma clara, entre as várias coisas que precedem esse derramar, sobre o jejum. E a igreja precisa resgatar isso. Você pode dizer amém? Amém. O jejum, querido, envolve você deixar de lado, não são necessariamente coisas erradas. Quando eu falo de deixar a carne, o mundo e o pecado, nós estamos falando de deixar o que é errado. Mas existe um lugar de consagração onde a gente abre mão não é só do que é errado. Muitas vezes nós vamos abrir mão do que é certo. Muitas vezes nós vamos deixar de lado o que é lícito. Você olha para os nazireus, todo mundo no Velho Testamento podia beber vinho, eles não. As pessoas podiam enterrar os seus mortos, eles não. Eles foram além, eles decidiram se limitar a coisas às quais os outros não estavam limitados. O terreno da consagração, querido, não é você deixar de lado só o que é proibido. É você muitas vezes, por amor ao Senhor, dizer: eu vou abrir mão até de coisas lícitas, eu vou abrir mão de coisas que eu tenho direito, porque eu quero me doar, eu quero me entregar num nível mais profundo. E é essa mensagem de consagração, querido, que tem sumido. Porque o tempo todo nós só falamos do que Deus pode e vai fazer por nós. E a gente tem que continuar, obviamente, falando disso, mas sem deixar de lado o que nós temos que fazer por Ele. Eu creio que é um grito do coração de Deus nos chamando a um lugar de entendimento. Querido, a incompatibilidade entre o Espírito Santo e a carne é apresentada na Bíblia desde o começo. Sabe qual foi a frase que dá início à descrição do dilúvio? Gênesis capítulo 6, olhe comigo lá, versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Essa palavra foi traduzida: não agirá para sempre do homem, é não contenderá para sempre com o homem. No original, hebraico, a palavra din, ela significa contender, pleitear. Deus estava dizendo: o meu espírito não vai contender para sempre com o homem, porque é carnal. E aí Deus diz: os seus dias serão 120 anos. Eu aprendi na escola bíblica dominical que aqui Deus estava dizendo o tempo daquele momento até o dilúvio. E eu aprendi que levou 120 anos para Noé construir a arca. Mas não é disso que Deus está falando. Até porque a Bíblia diz que Noé teve seus filhos no ano 500 da sua vida. Deus fala com ele depois dele ter os filhos. E o dilúvio foi no ano 600 da sua vida. Então, o tempo em que Deus fala com ele, ele constrói a arca, forçosamente tem que ser inferior a 100 anos. Do que Deus estava falando aqui? Aqui Deus estava abaixando o tempo de vida, a duração da vida do homem. Os primeiros homens que viveram quase 1 milênio. E Deus está dizendo: o meu espírito não vai contender para sempre com o homem. O Senhor diz: eu dou muito tempo. E eles gastam uma vida inteira lutando contra o meu espírito e o meu espírito lutando contra eles. Deus diz: essa briga não vai durar mais tanto tempo. Estou diminuindo o tempo. A partir desse momento, querido, você percebe que a contagem, a duração da vida das pessoas começa a diminuir. E Moisés, que foi o cara que viveu o patamar dos 120 anos, escreve no Salmo 90 que a duração do homem é 70, quando muito, 80 anos. Deus deu mais um tapa nesse limite, jogando para baixo. Por qual razão? O meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Muitas vezes, querido, nós estamos na linguagem bíblica resistindo ao espírito. E nós precisamos entender que parte disso tem a ver com uma inclinação a uma vida carnal, aos prazeres da carne, ao governo da carne. E se nós queremos viver a manifestação do Espírito Santo, nós precisamos entender que já há uma guerra declarada. Você pode dizer amém? Amém. Em Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz lá em alto e bom som: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne.
Irmãos, há um lugar de uma vida no Espírito, onde eu e você podemos ter vitória contínua sobre o pecado, sobre a carne, manifestando a natureza do Senhor Jesus, o caráter do Senhor Jesus nas nossas vidas. Você pode dizer amém? Amém. Ele diz, porque a carne milita, guerreia, luta, combate contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Irmãos, é impossível eu e você estarmos querendo algo profundo. Falamos ontem de você entrar nas águas profundas do rio de Deus. É impossível você chegar lá, tentando carregar com você toda a disposição de manter o relacionamento com a carne. Essas duas coisas são opostas. Ou nós vamos inclinar para um lado, ou nós vamos inclinar para o outro. Não existe um lugar onde eu e você vamos estar no meio, tentando desfrutar das duas coisas. Eu tenho visto muita gente, querido, que ele até quer se envolver com as coisas de Deus, mas aquele tipo de gente que sempre quer ficar em cima do muro. O apóstolo Paulo, quando estava pregando em Troade, diz a Bíblia que tinha um jovem chamado Eutico, que ficou sentado na janela. Não estava nem dentro nem fora. O problema de quem nunca está nem dentro nem fora, irmão, é que ele acaba caindo. A Bíblia diz que o rapaz dormiu, caiu no sono, e quando dormiu, caiu da janela. O problema é que ele caiu para fora. E o problema é que ele estava no terceiro andar. Isso aí é que nem a torrada quando você passa o recheio. Já viu quando você derruba, ela sempre cai com o recheio para o chão? Eu vi o Jô Soares gastar quase meia hora de um programa discutindo por que aquilo acontece. E alguém chegou à seguinte conclusão, que agradou a maioria. Diz que isso é uma lei da física. Na hora que a torrada está ali rodando, o eixo de gravidade é mais pesado, a parte com o recheio do que não. E eu diria que na vida do crente é a mesma coisa. Ficou em cima do muro, irmão. Cai. E nunca cai para dentro. Cai para o lado de fora. Se caísse para o lado de dentro, talvez ele estava 1 metro do chão. Caiu para o lado de fora. Terceiro andar. Mas Deus excitou o menino, aleluia. É. A minha Bíblia, irmão, não vê essa ressurreição, não. Eu vejo Paulo descendo, debruça o menino e diz, a vida ainda está nele. Ele acalmou todo mundo. A Bíblia diz, e levaram o moço embora. Quer dizer que não conseguiu levantar e ir sozinho. Eu acho que ele precisou ser carregado, que estava todo quebrado. Porque tem muita gente dizendo, não, eu caio, mas depois eu me safo. Vai nessa. O processo é sempre doloroso, querido. Graças a Deus ainda existe restauração. Mas é melhor você descer logo para o lado de dentro, em nome de Jesus, amém? Em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo começa a falar que eu e você temos que nos inclinar ou para um lado ou para o outro. Eu acho que há algumas coisas que nós estamos precisando voltar a falar mais, e eu achei que nunca ia precisar falar. Por exemplo, eu nunca achei, pastor Marcelo, que a gente ia ter que voltar a explicar que casamento é entre um homem e uma mulher. E ultimamente nós temos que pregar essas coisas de novo. Essas questões, querido, sobre não se inclinar à carne, mas inclinar seu espírito. Eu, sinceramente, alguns anos atrás, não imaginaria que a gente ia ter que falar tanto sobre essas coisas novamente. Mas em Romanos 8, eu quero que você olhe comigo. O apóstolo Paulo diz assim no versículo 5, porque os que se inclinam para a carne, cogitam, pensam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam ou pensam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então ele diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando ele está falando sobre ser guiado pelo Espírito Santo, ele não está falando meramente sobre direção profética.
Ele está falando sobre a liderança do Espírito Santo na sua vida. É você se inclinar para as coisas do Espírito e se deixar conduzir pelo Espírito aonde Ele quer te levar. Agora, o caminho para entrar nesse terreno do Espírito que Ele deve deixar, o terreno da carne. Nós não vamos viver a plenitude do que Deus tem enquanto a gente tentar relacionar com o mundo e com Deus, com a carne e com o Espírito. Enquanto a gente tentar, de alguma forma, juntar ou tentar fazer misturar o pecado com aquilo que é santo. É por isso que Deus dizia aos sacerdotes: eu quero que vocês façam distinção entre o que é santo e o que é profano. Irmão, por favor, entenda. Eu não quero pregar aqui nenhuma mensagem legalista. Eu não quero tentar estabelecer um monte de regrinha para você do que pode ou que não pode. Pensa numa coisa que me dói. Eu ouvi um crente dizer: não, minha religião não permite. Eu já fico assim, doido. A razão que deveria distanciar eu e você do pecado não é porque alguém proibiu, é pelo custo que isso tem. O pecado nos separa de Deus. E se nós amamos e desejamos tanto a Deus, nós não queremos que nada, absolutamente nada, nos afaste dele. Você pode dizer amém? Precisamos voltar ao arrependimento. John Blanchard diz: o cristão que parou de se arrepender, parou de crescer. Algumas coisas nesse texto de Joel, é muito extenso, meu propósito não é falar de tudo isso. Mas eu vejo, querido, que depois do arrependimento, que obviamente na vida cristã nós vimos precede a fé, Deus começa a trazer restauração na vida das pessoas. Você vai ler no livro de Ageu, no livro de Malaquias, que a razão pela qual eles estavam vivendo muitas privações é porque estavam quebrando princípios. Mas no momento em que decidiram colocar a casa em ordem, se arrumar, Deus veio e Ele começa a intervir em várias áreas da vida deles. E Joel está profetizando que Deus vai trazer restauração em muita coisa, mas ele enfatiza principalmente, querido, que Deus ia fazer, restaurando a terra, restaurando a colheita, trazendo provisão. E eu creio que há um lugar de bênçãos para que eu e você possamos entrar, viver, desfrutar, e que Deus tem isso para nós. Mas essa, querido, não deveria ser a nossa ambição. Isso deveria ser parte apenas do caminho que está nos levando para onde nós realmente devemos chegar. Porque Deus disse: se vocês se arrependerem e clamarem de todo o coração, eu posso restaurar a terra, eu posso intervir, eu posso abençoar vocês. Mas Deus diz: o que eu quero mesmo é depois derramar sobre vocês do meu Espírito Santo. Sabe o que Deus estava dizendo? Mesmo quando eu restaurar a sua terra, mesmo quando eu restaurar a provisão, mesmo quando vocês estiverem debaixo de toda a bênção financeira, eu não quero que vocês se contentem com as bênçãos naturais. Eu quero que vocês anseiem algo mais. Eu quero que vocês anseiem o derramar do meu Espírito. É o lugar para onde eu quero levá-los, é o que Deus estava dizendo. E hoje em dia, querido, você liga a televisão e parece que tudo que Deus quer fazer na vida de alguém é prosperar o camarada. E sabe, eu não vou deixar de crer que Deus tem o melhor para mim. Mas eu não posso olhar para isso, querido, e definir isso como o melhor. Se isso fosse verdade, querido, os países da Europa hoje estariam entre os mais abençoados. Mas botaram Deus para longe há muito tempo. Porque muitos se acomodaram no meio de prosperidade material e deixaram de ter fome por coisas maiores que são importantes. Isso está acontecendo, querido, em todo o mundo. E infelizmente isso está entrando na igreja brasileira. Eu vou continuar pregando, querido, que Deus quer mover em cada área das nossas vidas, mesmo na área material e financeira. Ele prometeu isso, eu quero tudo que Ele tem para mim. O que eu não quero, querido, é parar no meio do caminho. O que eu não quero é parar antes de experimentar a plenitude. E o que Deus tem como plenitude, querido, vai além de qualquer coisa que Ele faça nessa terra para você. É te introduzir numa dimensão e num lugar espiritual. Quando você olha para o Novo Testamento, querido, você vai enxergar que as pessoas que viveram essa vida cheia do Espírito, parece que elas realmente enxergaram a sua verdadeira herança. Elas não se contentavam com menos do que isso. Deixa eu te mostrar dois deles no Novo Testamento. O próprio Paulo, em Atos capítulo 20, abre comigo lá, Atos capítulo 20. A partir do versículo 22 até o 24. Olha o que o apóstolo diz. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, olha o que o texto diz, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações.
porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quando você olha, querido, o contexto dessa afirmação, você vai descobrir que as pessoas estão dizendo a Paulo o que é que o espera em Jerusalém. Profetizaram que ele seria preso. E diz, gente, não é só Jerusalém. O Espírito Santo me assegura, de cidade em cidade, o que me aguarda. E diz, o que eu entendo que Deus está falando pela boca de vocês, não é advertência para eu não ir. Deus só está me lembrando do preço que eu vou pagar à medida que eu obedeço. E o meu maior tesouro, a minha verdadeira herança é Ele. Então não importa o preço que eu pague, não importa perdas naturais que eu possa sofrer, eu quero entrar no lugar da plenitude da minha herança. Essas são as pessoas, querido, que têm feito diferença na terra. Você pode olhar não só a Bíblia, você estuda a história da igreja. Todos os homens e mulheres que fizeram diferença foram pessoas que enxergaram a sua verdadeira herança. Um outro cara que me inspira, vai comigo para Atos capítulo 7, é Estevão. Estevão era o cara. A Bíblia fala dele como homem cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 7. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo 54. Ouvindo isso, enquanto Estevão está pregando. Interessante que parte do que ele disse antes no versículo 51 foi dizer aos judeus: seus dias vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Aí no versículo 54 a Bíblia diz: ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele. Mas eu creio que vai voltar o dia em que nós pregadores não vamos arrancar só aplausos e sorrisos do povo. Vai ter gente com raiva da gente. Versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade o apedrejaram. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejava Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E com essas palavras, adormeceu. Quando eu olho para esse texto, há algumas coisas que me chamam a atenção. A primeira delas é quando Estevão diz, versículo 56, e diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Normalmente a descrição que você vai ver é Jesus sentado à direita de Deus. Mas Estevão diz: eu estou vendo ele em pé. Eu vou dizer o que eu acho, você não precisa concordar. Eu creio que naquele momento o Senhor Jesus se levanta para receber Estevão. E diz: ó, irmãos, em toda a Bíblia você não vê o rei se levantar para um súdito. Mas eu creio que a mensagem que a gente encontra quando Jesus se coloca em pé é dizer: gente como você, que foi muito além de uma herança terrena e enxergou a sua herança celestial a ponto de não se importar com mais nada. Gente como você é gente que eu me levanto para receber na glória. E se isso é verdade, querido, eu quero ser parte desses que vai ser recebido pelo Senhor de pé. Aleluia! A segunda coisa é como é que um cara que está recebendo pedrada, irmão, vamos tentar se colocar no lugar de Estevão. Pedra vindo de todo lado. Qual seria a sua reação? Eu vou dizer qual seria a minha. Eu provavelmente iria tentar me ajoelhar, me esconder para proteger a cabeça. A Bíblia diz que ele ajoelhou, foi para orar. Eu talvez ia tentar ir para um canto. Eu ia tentar proteger o rosto. Mas a Bíblia descreve uma cena de alguém que ajoelha para orar e está clamando em alta voz. E eu quero compartilhar o que tem vindo ao meu espírito. Eu creio que aqueles que têm feito do Senhor a sua verdadeira e maior herança, eles não têm a capacidade de ser atingidos por nenhuma forma de perseguição terrena. Você olha, querido, aqueles crentes do livro de Atos, eram presos, eram açoitados. A Bíblia diz que eles saíam se regozijando,
Hoje, querido, tem crente desanimando por qualquer coisa. Tem ministro parando porque ainda não viu todo tipo de resultado que quer, embora ele tenha liberdade para pregar o evangelho. Mas sabe, existem pessoas que entraram num lugar tão profundo em Deus, que elas estão tão obcecadas pela sua herança, que não apenas estar com o Senhor um dia, mas cumprir o seu papel aqui antes de encontrá-lo. Que é como se o Espírito Santo as amortecesse para algum tipo de oposição e perseguição. Eu olho para Estevão, um cara cheio do Espírito. Você sabe o que ele está dizendo? Eu não estou nem aí para essa terra. Eu vou tentar viver o melhor de Deus enquanto eu passo por aqui, mas eu estou aqui só de passagem. Irmãos, o tempo todo a Bíblia diz que nós somos peregrinos. Nenhum de nós deveria fazer dos sonhos terrenos a obsessão da nossa vida. Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino, as outras coisas são acrescentadas. Hoje em dia a gente está pregando, busca essas coisas que Deus vai te dar e o reino vem atrás de você. Não é assim. O reino precisa voltar a ser essência. O reino precisa voltar a estar em primeiro lugar. Isso é parte do que Deus está bradando. Joel diz, sai o noivo da sua recâmara e a noiva dos seus aposentos. Os bichinhos esperaram tanto tempo para festar. E Deus diz, agora não é hora de vocês se divertirem. Agora é hora de vocês colocarem coisas mais importantes acima. Deus não está dizendo que a gente não pode fazer isso o tempo todo. Mas há momentos que a gente tem que dar uma paradinha. Paulo escreve aos Coríntios, e ele diz de vez em quando o casal tem que combinar, dar um tempinho no avivamento pessoal, para se dedicar a outro tipo de avivamento e oração. E eu creio que há um grito do coração de Deus para a igreja, para que a gente comece a se desprender e ansiá-lo. Porque um dos grandes problemas da igreja hoje não é apenas o pecado, são as distrações. E Deus está falando ao nosso coração que Ele quer voltar a ser o alvo da nossa obsessão, da nossa busca, do nosso anseio, do nosso desejo. E à medida que nós vamos ordenando essas coisas, eu creio que então vai se cumprir a palavra que diz, e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu não estou negando o fato, querido, de que alguém é cheio do Espírito Santo pela fé. Eu estou falando de viver uma vida cheia do Espírito. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. A conjugação do verbo, na forma que foi escrito, diz o estudioso, está num tempo contínuo. O que a gente tem que chegar mais perto é o gerúndio, na língua portuguesa. Fulano está andando, agora ele está andando, mas não quer dizer que daqui a 5 minutos vai estar. Mas na conjugação desse verbo é como se dissesse, enchem-se e continuem a se encher, e não parem mais de se encher do Espírito Santo. Então encher-se do Espírito é um ato contínuo. Eu não estou falando apenas de uma experiência, querido. As experiências são importantes. E eu creio que ao longo dessa conferência, Deus quer nos marcar com o derramamento do Espírito. Mas não é apenas a experiência desse lugar, é a maneira como nós vamos entrar nesse terreno, nos domínios do Espírito, para viver daquilo que Deus tem para nós. Você pode dizer amém? Amém. Eu quero que você feche seus olhos um instante. C.S. Lewis disse, se eu encontrar em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. O coração do homem anseia continuamente, querido, por mais do que as coisas terrenas. E eu creio que é hora de nós nos voltarmos ao Senhor de todo o coração. Eu creio que é um tempo de arrependimento. Eu creio que é um tempo de entrarmos num lugar de jejum e consagração. Eu creio que é um tempo de entrarmos num lugar de intercessão. Chorem os ministros do altar. Tiago escreve e diz, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. O mesmo Deus que diz na Bíblia que é quem converte a tristeza em alegria. Há momentos em que Ele diz que a gente tem que parar e deixar de lado aquilo que nos alegra e chorar. Porque sabe, querido, quando aquilo que nos alegra está tomando o lugar dele, tem algo errado. Tem algo errado.
não podemos olhar nossa volta e ficar satisfeitos, querido, com o estado da igreja. Há um lugar no Espírito Santo onde nós não entramos ainda. Se nós queremos ter manifestações maiores, se nós queremos ver o cumprimento da palavra de que a glória da última casa será maior do que a primeira, nós vamos ter que voltar a esse lugar onde o nosso coração sinta dor de estar distante de Deus. Nós precisamos voltar a esse lugar onde algo dentro de nós quer tanto o Senhor, que a gente diz: eu não vou permitir que nada fique no meu caminho. Espírito Santo, só você pode trazer revelação. E se o Senhor não trouxer revelação, nós vamos ter só um discurso, uma palestra qualquer. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, para que a Tua palavra encontre um lugar de ação hoje. Nós não queremos olhar, ó Deus, para o Senhor como se o Senhor fosse quase tão interessante como as coisas dessa terra. E nem queremos olhar para o Senhor como se fosse só um pouquinho mais interessante. Nós queremos entrar neste lugar de Te amar de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças, e anelar. Nós olhamos para a igreja brasileira e vemos que o que está faltando é fome, é sede. Por isso nós oramos: cumpra-se em nós a palavra que o Senhor disse por boca de Amós. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Que venham os ventos, ó Deus, de despertamento. Talvez você está aqui hoje, querido, e tem vivido uma vida cristã mais baseada em aparência do que qualquer outra coisa. Talvez você está aqui na conferência do Espírito Santo, esperando que Ele te toque, que Ele faça algo, e acredite, Ele quer fazer muito mais do que você mesmo deseja que Ele faça. Mas talvez você está neste lugar, querido, se fazendo cristão, se dizendo cristão e vivendo como um desviado. E é hora de você se arrepender. É hora de você dizer: eu não posso mais ficar brincando com as coisas. Você sabe quando é que desce fogo do céu? É quando os profetas de Deus se levantam para dizer: vocês não podem mais cochear entre dois caminhos. Escolham hoje se vocês querem Deus ou Baal. Foi depois dessa palavra profética que Elias deu que o fogo veio. Porque é quando nós escolhemos Deus, querido, é quando o nosso coração escolhe, que o fogo pode descer sobre nós. E eu quero te desafiar a se colocar num lugar hoje de arrependimento. Eu acho uma frase que meu amigo pastor Hernani Santos usa: o seu arrependimento tem que ser no mínimo tão escandaloso quanto foi seu pecado. Nós muitas vezes, querido, estamos dispostos a tanta coisa, mas não queremos entrar num lugar onde a gente permita que o coração realmente doa pela falta de Deus, pela falta de um mover mais profundo do Espírito. O nosso coração tem que clamar, nós precisamos orar, querido, chorar, para que Deus faça algo na nossa nação, para que Deus faça algo na igreja. Há um clamor no meu coração para ver o sobrenatural restituído. Como Gideão, para que o anjo do Senhor aparece e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Ele disse: o Senhor é conosco. O que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Ele disse: o Senhor é conosco. Cadê o mover de milagres da geração de Moisés? Cadê a unção de conquista da geração de Josué? Ele está dizendo: se o Senhor é conosco, nós queremos ver o sobrenatural restaurado. E o nosso coração tem que ansiar isso, querido. Mas há um caminho de restauração para que a gente entre nesse lugar, para que entre nessas manifestações. E eu quero te desafiar a levantar a sua voz, a falar com Deus. Não me importa a forma como você vai fazer isso. Se você quer permanecer sentado, se você quer orar em pé, se você quer se ajoelhar aí mesmo no seu lugar ou no corredor, mas eu quero que você levante a Deus a sua voz. Os músicos vão estar ministrando, mas eu quero que você se coloque diante de Deus e deixe o Espírito Santo falar.
estou aos pés da cruz e encontrei, e o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, eu ando em tudo que tu tens pra mim. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz e encontrei, e o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Mais uma vez, era a sua voz. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Levante sua voz ao Senhor, consagre sua vida novamente ao Senhor. Comece a declarar: Senhor, eu quero ser completamente teu, eu quero ser totalmente teu, eu quero que o meu coração seja só seu. Eu quero romper com o mundo, eu quero romper com o pecado, eu quero romper com a carne, eu quero me esvaziar de mim, para que eu me encha de você. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre nós.
preciso de ti, Jesus. Eis-me aqui, rendido estou. Vá fluindo, flua, 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 flua. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui. Eu me esvazio. Flua, igreja, flua. Eu me esvazio. Enche-me, enche-me, enche-me. Erga as suas mãos e diga: minha vida dou, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim, faz em mim, faz em mim.
descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer. Deixa o fogo descer. Deixa o fogo descer. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, vem, vem, vem. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Oh, deixa o fogo descer. Deixa o fogo descer. Deixa o fogo descer. Levante pelo menos uma das suas mãos aos céus. Comece a orar no Espírito Santo. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, essa pode ser a sua hora. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheio. Seja cheia do Espírito Santo. Deus, nós clamamos um batismo de fogo, uma experiência santificadora. Nós clamamos teu toque nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que venha o teu fogo, Espírito Santo, sobre toda a carnalidade. Venha o teu fogo. Venha o teu fogo.